Então vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus, a mais essa oportunidade de estudo, esse encontro que nós temos semanalmente com os benfeitores espirituais, com a equipe de André Luiz, de Emmanuel, o estudo do livro Os Missionários da Luz. Mestre amado Jesus, que nessa noite mais uma vez o nosso lar possa ser visitado pelos teus mensageiros de amor e de luz. E cada um de nós aqui, Senhor, nesse estudo, encarnados ou desencarnados, possamos aproveitar essa bendita oportunidade que nos é dada. Que as lições, Senhor, que são divididas pelo André Luiz, elas possam ser absorvidas por nós, mas principalmente que nós consigamos aplicá-las no nosso dia a dia. E assim nós vamos pedindo, Mestre Jesus, que proteja a nossa casa, que proteja o nosso estudo, que proteja cada um dos lares aqui envolvidos nesse grupo, trazendo paz, harmonia, alegria e muito amor, graças a Deus. Então hoje o estudo a gente vai estar falando sobre o capítulo 6, que fala sobre a oração. E interessante que a gente vê o contraste do que estava no capítulo anterior e no anterior, então no 4 e no 5, em relação à sintonia mental dos trabalhadores, a sintonia mental negativa, que acabava atraindo obsessores, entidades mais ou menos perversas ou mais ou menos ignorantes, dependendo da qualidade do pensamento. E a outra coisa que a gente viu, que foi muito interessante, foi perceber que esses indivíduos estavam aí com esse acompanhamento espiritual, mas dentro do centro, essas entidades não conseguiam entrar, por causa da barreira vibratória que era dada a eles, né? E aí, o André Luiz comenta, puxa vida, mas como é que a gente faz? É sempre assim, né? A gente tô conhecendo todas essas anomalias, essas doenças psíquicas, mentais. Mas o que o plano espiritual faz para proteger aquelas pessoas que estão tentando fazer direito, né? Porque essas pessoas que estão lá no centro, elas não são ruins. Mas aí, o que a gente percebe é que cada um de nós é vítima de sua própria qualidade mental. Então, se a minha qualidade mental é boa, o meu acompanhamento, a minha turminha vai ser uma turminha de uma qualidade muito alta. Que dentro do centro, claro, por aquela barreira de sintonia, de vibração, as entidades não conseguiam entrar, mas assim que eu saio do centro, né, como a gente colocou aí as perguntas da semana passada, eu volto a me sentir mal, triste, deprimido, sem esperança. Por quê? Não por causa das entidades que estão me envolvendo, mas por causa da qualidade do meu pensamento, a qualidade do meu sentimento. Mas espera aí, Ana, então quer dizer o quê? Que eu não posso nunca ficar triste? Quer dizer que eu tenho que ser alienada e achar que a vida é boa o tempo inteiro? Não, não é isso. A doutrina espírita não está exigindo perfeição da gente, mas a hora que a gente percebe que qualquer probleminha faz com que a gente tenha uma alteração de humor, qualquer mudança na rotina faz com que a gente fique irritado, impaciente, briguento, deprimido, sem esperança, isso tem que ser um sinalzinho para nós. A gente tem que entender que esse comportamento não é um comportamento positivo para a gente, que esse comportamento é um tipo de doença, só que é uma doença espiritual. E como é que eu cuido dessa doença? Qual que é o tratamento dessa doença? A primeira é a mudança dos meus pensamentos, a mudança dos meus sentimentos, a vigilância. Como? Através da oração. Através de eu estar prestando atenção em tudo que eu estou fazendo. Outra coisa interessante é ele comparar o médium como um paciente grave.
Ele, André Luiz, como médico na Terra, que foi, olhando para a realidade física daquela pessoa e falar, puxa vida, aquele era um paciente que eu ficaria muito preocupado. Apesar de eu não estar entendendo que micróbio, que bactéria, que doença é essa que ele está tendo, que é tão voraz, que é tão forte. Então, olha só, que coisa interessante, né? A gente vê um médico que estava aí, dentro dos limites de conhecimento dele, da ciência da Terra, olhando para aquele quadro e analisando os efeitos daquela fauna microbiana no indivíduo e pensando, puxa vida, sério, né? Como é que a gente trata isso? Opa. E aí a gente vê a comparação em relação ao vampirismo. Perceber que essa simbiose acontece, como a gente falou nas aulas passadas, tanto de encarnado para encarnado, quanto para encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Encarnado para desencarnado. Então, quer dizer, a combinação pode ser qualquer uma. O ponto é, eu vou estar tirando a energia de outra pessoa. Eu vou estar abusando da minha liberdade, seja minha liberdade como espírito, seja minha liberdade como encarnado. Né? E aí funciona como um ciclo vicioso. E quanto mais a gente se deixa envolver pelos pensamentos maliciosos, maléficos, pela má conduta, mais difícil fica para sair. Daí a importância da gente se vigiar, da gente prestar atenção nos nossos comportamentos. Com que frequência eu estou me alterando? Até naquele livro que eu comentei, do Manual Prático de Espírito, ele fala para a gente fazer uma agendinha, um diário. Como é que eu acordei hoje? Alguma coisa me irritou? Eu estava irritada com facilidade? Como é que ficou a minha tarde? Como é que estava o meu humor de noite? Para eu tomar consciência se eu estou realmente ficando alterado ou não estou ficando alterado. Porque muitas vezes a gente não nem se dá conta da nossa mudança, né? E aí continua essa troca de pensamento, forma uma corrente muito forte. E é por isso que, às vezes, no mesmo dia, a gente tem a impressão que a gente está passando por um inferno astral e outras vezes parece que a gente está no céu. Então a gente acorda feliz, está tudo bem, descansado, e aí acontece alguma coisa ao longo do dia que a gente fica com aquela sensação de vazio, de desespero. Por quê? Onde é que está esse inferno? Onde é que está esse céu? Não está fora da gente, está dentro da gente. O corpo da gente é só um instrumento. É a nossa mente que está pilotando essa máquina. E aí o Alexandre fala uma coisa importantíssima, que a gente fica sempre procurando médico, à procura de remédio para resolver o sintoma. Então, por exemplo, eu tenho insônia, então eu quero tomar remédio para conseguir dormir. Isso daí é um paliativo. O que eu tenho que fazer para conseguir dormir bem? Bom, eu posso aprender a fazer meditação, eu posso fazer exercício antes de dormir, eu posso colocar uma rotina de comer 3 horas antes de deitar, de tomar banho, de ler um livro, enfim. A maior parte de nós conhece isso, mas muitas vezes é mais fácil a gente tomar um remedinho e dormir. Da mesma forma, as outras coisas que estão ao nosso alcance. Mas o ponto é, eu tenho o poder de me curar, seja uma coisa mais simples quanto uma coisa mais complicada. Né? Tá na minha posição de médico, de co-criador, para cuidar de mim mesmo. Outra coisa interessante é, eles continuam andando, a gente vê a conversa da irmã, percebe aí a qualidade da irmã, que era muito melhor do que a da mãe e do irmão. Eles chegam lá na casa do moço e percebem o quê?
que o lar tinha uma atmosfera de paz. Então, olha só que coisa bonita. O moço não era perfeito, fazia um monte de coisa errada, mas porque a esposa, e olha só que interessante, a esposa tem nome, Cecília, o moço não tem nome, né? Então isso mostra como podem ter tantas pessoas, esse moço somos todos nós, mas porque ele tinha uma esposa que era carinhosa, amorosa, que vivia os ensinamentos cristãos, a casa dele estava protegida. E aquelas entidades que estavam acompanhando ele na rua não conseguiam entrar em casa. Como é que a gente faz isso? A gente já viu no livro dos mensageiros, Evangelho no Lar. Mas não adianta ser o Evangelho no Lar da boca para fora. Só para fazer o xizinho, eu fiz essa semana. Não. É prestar atenção. É a gente estar no lugar, não é eu estar rezando e estar com a cabeça no trabalho, no que eu preciso fazer amanhã, ou no que aconteceu ontem, ou o que o vizinho me falou. Não. Eu estar no momento, estar de corpo e estar de espírito naquele momento, né? A gente viu essa proteção vibratória na casa da Dona Isabel, no livro Os Mensageiros. A gente viu no campo da paz, no meio do umbral, aquele pronto-socorro também, com uma cobertura, um campo magnético, um campo de força, né? Isolando do resto dos espíritos mais ignorantes, né? A outra coisa que protege, que a gente já viu, é o comportamento. Se a gente vigia, tem muita gente que tem religião e não faz as coisas certas, como é esse moço, esse médium. Não adianta. Tem muita gente que fala, poxa, eu não tenho religião, mas tem um comportamento ético, faz as coisas direito. E aí? Quem é que está mais certo, quem é que está mais errado? Mais importante de tudo é o que a gente é, como a gente está vivendo, né? Lembrando que o nosso comportamento é sempre reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, né? E a bondade divina está em todo lugar. A gente não pode esquecer isso. Você vê, o moço não sabia que o mentor ia estar lá. O moço provavelmente não tinha consciência da ajuda que ele estava recebendo da esposa. Com certeza ele achava que nem merecia essa ajuda. E a gente vê que o Alexandre visita essa casa com frequência, tanto é que quando a Cecília vê, agradece, fica feliz e fala, olha, por favor, não esqueça de deixar suas bênçãos aqui na casa. Então a gente lembrar sempre que a gente nunca está desamparado, nos momentos bons e nos momentos ruins. Que o fato da gente estar passando por um momento de crise não significa que a gente está sozinho sem ajuda. A ajuda sempre vem, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Outra coisa que é muito interessante a gente perceber é que tinha essa proteção invisível no lar, que isola das entidades, mas em especial no quarto. Olha só. Por que no quarto? Porque é a intimidade do casal. E aí ele coloca ainda esse lugar como se fosse um santuário. Então, olha só, o que a gente coloca dentro do nosso quarto? Que tipo de livro que a gente está lendo? Que tipo de programa de televisão a gente está assistindo? Que tipo de conversas que a gente está tendo com o nosso parceiro, com a nossa parceira? O quarto da gente, que é onde a gente vai descansar o nosso corpo e passar por esse estado aí de semi-morte, ele tem que ser tratado como um santuário. Alexandre e também o André Luiz conseguiriam passar pela porta, pela parede. Mas por respeito, pela qualidade do pensamento que tava naquela casa, eles não invadem o quarto. Eles batem na porta. Então é importante a gente lembrar disso. Que quando a gente está protegido, que até essas coisas assim, que parecem tão invisíveis para a gente, acontecem. Para a gente conseguir ter um sono tranquilo, um sono de paz, né? Então, tem
Tem um CD do Divaldo que fala que o fato da gente hoje viver o bem, fazer o bem, ter um comportamento bom, não exime a gente de ter problema. Não tira a carga das dores de cabeça que a gente tem por causa das dificuldades do dia a dia. Por quê? Porque o que eu estou vivendo hoje é reflexo das escolhas que eu fiz ontem, nessa vida ou em outra vida. Então é a colheita de sementinhas que eu joguei há muito tempo. Não foi só ontem. Então é importante a gente lembrar disso, porque a gente fica pensando, puxa, mas eu sou tão bom, eu não faço mal pra ninguém, nunca fiz mal pra ninguém nessa vida. Talvez nessa não, mas na outra com certeza. A gente jogou pedra na cruz. Já escutei piadinha muitas vezes no meio espírita, que a gente é que estava lá na hora da crucificação, né? Nós somos aqueles cristãos que não aceitamos o convite de Jesus. Que agora a gente está tendo uma segunda chance. Nós somos os trabalhadores da última hora, que a gente conhece do Evangelho. Né? Aí a importância desse chamamento para a gente. E a gente não perder a fé na hora dos problemas. Porque é muito fácil, a hora que a gente está atolado, a gente perder a esperança e achar que não tem mais jeito, que não vale a pena. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ensinar aos nossos filhos essa religiosidade para eles saberem lidar com os problemas. A gente teve visto com mais frequência a quantidade de suicídio entre adolescentes. Por quê? Porque as crianças não estão aprendendo no lar a receber não, a lidar com dificuldade, a lidar com frustração. Então nós como pais, a gente tem que mostrar que a vida é assim e que a gente precisa saber navegar as dificuldades da melhor maneira possível, né? Se preparar. Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, eu deixei aí 3 perguntinhas ou três pontos para a gente avaliar e refletir durante a semana. A primeira, mais óbvia, é como é que anda a qualidade da vibração do nosso lar. Quando a gente chega em casa, o que a gente sente? Quando as pessoas chegam no nosso lar, o que elas falam? A outra coisa é pensar, com que frequência que eu tenho orado? Não orado blá, 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 decorado. Não. De verdade, conversado com Deus, conversado com o meu anjo da guarda, conversado com Jesus. A gente está vendo a importância da prece na hora de dormir. Mas na hora que o dia recomeça também é importante. A gente tem que pensar, como é que eu quero que seja o meu dia? Pedir a bênção, para que a gente possa ter um dia feliz, equilibrado, de paz. E a terceira coisa para a gente refletir é como é que anda o meu comportamento em relação ao que a gente está aprendendo aqui, em relação à oração. A gente está vendo aqui a importância da oração. E aí, como é que eu estou usando a oração? Como, bom, agora que não tem mais nada, não tem mais jeito, a única coisa que eu posso fazer é rezar. Será que é isso que eu estou fazendo? Então eu uso a prece como último recurso, ao invés de fazer a prece, fazer parte do meu dia a dia, da minha vida, em tudo que eu estiver fazendo, no meu trabalho, na minha casa, na rua, eu estar fazendo com amor, que já por si só é uma prece. Um lar equilibrado já é uma prece. Brincar com os filhos em harmonia é uma prece. Dormir tranquilo, em paz com a esposa, o marido, já é uma prece. Fazer o bem que tiver ao nosso alcance é uma prece. Então, a gente lembrar que a gente está tendo essa oportunidade de servir o tempo inteiro. Acho que depende da gente fazer a escolha, né? De como é que a gente vai estar servindo. E era isso que eu tinha para comentar. Quem quer falar um pouquinho desse capítulo? Bom, Ana, uma coisa que você comentou antes, que eu acho super interessante a gente dar uma olhada com carinho, é o fato da gente ficar muito alegre ou muito triste, né?
Então, quando a gente fica muito alguma coisa, seja ela qual for, ela é ponto de desequilíbrio. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está ficando muito qualquer coisa, quando a gente volta para o centro, então nós somos capazes de observar no silêncio aquilo que precisa ser feito. Então, eu acredito que a alavanca para a nossa reforma íntima diária é o fato da gente observar isso em nós, né? Tudo que é demais é tóxico. Então a gente quer ficar na coluna do meio. Ah, todo mundo fala, coluna do meio não ganha. Ganha sim. Porque na coluna do meio você pode acelerar e chegar onde precisa salvar alguém, ou você pode reduzir e parar e falar, não, agora eu vou aguardar o momento certo de entrar em ação. Então, isso é muito interessante a gente ficar pensando e lembrando durante os momentos. E uma outra coisa que eu queria comentar é a questão da transição, né? Porque a gente já tem o hábito do evangelho todos os dias, de fazer a prece ao levantar, a prece ao dormir. Mas uma coisa interessante que a gente pode também colocar na nossa agenda são as transições. Então, quando eu estou indo para o meu trabalho, eu faço a prece. Quando eu chego lá, eu abençoo as pessoas com a minha energia de amor. Aí eu faço meu trabalho com carinho e eu termino o meu dia, ou eu vou para o almoço. Então, aquilo que eu fiz de manhã, eu abençoo, obrigado, Senhor, eu consegui fazer isso ou aquilo, ou eu preciso de força para alguma coisa a mais, mas nesse momento eu estou grata por aquilo que eu consegui. E aí eu encerro o meu dia, eu vou para casa. Eu deixo aquilo que pertence ao trabalho no trabalho e chego em casa cheia de boa vontade, cheia de amor, cheia de paciência, porque o cachorro espera com fome, o marido espera, o filho espera e a tarefa, né? Então, eu preciso aprender que essas transições são momentos riquíssimos de ligação com o mais alto, que está em nós, que está disponível, que está na presença de Deus na nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais fácil, né? Não adianta sonhar com um dia perfeito, a agenda perfeita, mas se a cada momento de transição eu elevo para renovar as minhas energias, então eu tomo aquele banho de paz, de serenidade, de carinho, de alegria, e aonde eu vou, aonde eu estou plena, eu estou lá. Se eu estou no meu trabalho, eu estou lá, não estou pensando no aluno, no meu filho que está na escola, que estava com febre. Eu entrego ele para Deus e digo que o anjo de guarda esteja onde eu não estou. Se eu estou em casa, eu tenho problema no trabalho, que Deus abençoe aquele problema, que eu possa ter aquela intuição boa, que vai me ajudar a resolver quando eu chegar lá amanhã. Hoje, agora, nesse momento, não faz parte de mim. Então, quando a gente faz isso, a gente conserva energia, a gente se liga com o mais alto e a gente é motivo de luz, serenidade, alegria, onde a gente estiver, né? Então, só uma sugestão para a gente começar a fazer um dia melhor para todos nós, né? Acho que é uma ótima ideia, porque tem muita gente que pergunta, né? Mas aí, eu posso rezar em qualquer lugar? Pode, em qualquer lugar. Como você falou, posso rezar no ônibus, posso rezar no carro, posso rezar no banheiro, em qualquer momento, né? Essa ligação, essa conversa com o nosso anjo da guarda, com Deus, basta a gente querer começar. Nas semanas passadas, eu comentei uma parte do livro dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, que falava da importância de a gente visualizar, da gente mentalizar que resultado que a gente está procurando. O que a gente quer encontrar naquele dia. Que as pessoas que começam o seu dia já pensando, bom, hoje eu vou fazer isso, eu vou conseguir fazer isso, eu vou terminar isso, elas têm muito mais chance de conquistar aquilo que elas estavam imaginando do que as outras pessoas que simplesmente passam o dia sem se planejar, sem pensar. Por quê? Porque o pensamento já é criação. Por isso a importância. Se eu já começo falando assim, ai meu Deus, o dia, porque eu tô cansada, porque eu não quero, porque vou ter de novo o chefe complicado, porque eu vou ter o dedo no pé doendo. Aqui nos Estados Unidos a gente conhece a expressão self-fulfilling prophecy, né? Então, e aí a gente fala, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer isso. Mas quem foi que criou?
fomos nós mesmos, né? Então é importante isso que você está falando, da gente estar consciente, da gente estar no momento, da gente estar de corpo e alma nas coisas que a gente estiver fazendo e também lembrar, né, do que é que eu quero para mim. Qual é o objetivo? Por que que eu estou fazendo isso? Qual é o resultado que eu quero? E a gente focar no resultado em tudo que a gente fizer, né? Se a gente for pensar no caso do André Luiz, o resultado que ele estava querendo era esse aprendizado, era conseguir encher o cálice dele que estava vazio. Por quê? Porque ele achava que a única coisa que importava para ele era a família na terra. De repente a ex-mulher, a viúva, casa com outro, faz uma outra família, e aí? O que sobrou? Então ele precisava se reencontrar, precisava conhecer o amor universal, o fraternal, né? Então, e ele conseguiu fazer isso através do quê? Através do estudo. Então, a gente pensar, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou aqui fazendo esse curso dos mensageiros? Qual que é o meu objetivo? Como é que a Ana quer estar? Hoje a gente está no capítulo 6. Como é que a Ana quer estar daqui 14 capítulos, né? A gente está falando aí mais 3 meses de estudo juntos. A gente tem que pensar. O que eu vou fazer com esse tesouro que está sendo dado para mim? Esse empréstimo. Uma coisa também interessante quando você fala de futuro, né? O que que a gente está projetando, é que quando a gente pensa, você conecta com aquela energia, né? Então, se eu estou pensando que eu vou pegar os ensinamentos e vou colocar em prática um pouquinho a cada vez, porque a gente não dá conta ainda de fazer tudo, mas com boa vontade, um pouquinho de cada vez, a gente consegue muita coisa, né? Ter esse carinho por nós mesmos, esse cuidado, porque ter compaixão de nós é expormos a nós mesmos a essas maravilhas. Porque quando a gente não vem, por exemplo, para o estudo, a gente fica muito mais enrolado, a gente fica muito mais atrasado, a gente tem mais dificuldade. Então, quando a gente coloca a nossa atenção, a nossa intenção, no sentido de buscar alguma coisa para a minha alma, então tem um significado para nós estarmos aqui. Né? A gente sabe que o cotidiano é difícil, mas vai ficando hábito. Hoje está menos difícil, amanhã fica melhor, depois na próxima semana, vai ficar imperdível, porque são capítulos para a minha renovação, para a minha alegria, para a minha coragem, para o meu bom ânimo, porque eu não estou só. Eu tenho todo mundo que está aqui passando pelas mesmas coisas, mas juntos a gente dá força um para o outro para poder transcender, né? E a gente não faz isso pensando, não, eu vou estudar porque eu vou receber. Mas a gente está recebendo, né? A gente acha que a gente está estudando. Sim, estamos. A hora que a gente abre um livro do André Luiz e começa a estudar, a gente já está mudando a qualidade do nosso pensamento, do nosso campo mental. Já funciona como uma higienização. E Oi, desculpa, é a Rita, tudo bem? Então, Oi. Uma das coisas que a gente está falando, que a gente falou várias vezes aqui, está repetindo, é o poder da visualização, né? E quando eu li esse capítulo, eu acho que foi, de todos os capítulos que a gente estudou até agora, foi o que mais me balançou, porque realmente a visualização daquilo que o Alexandre estava ensinando para o André é tão bonito e é tão confortante para a gente saber o nível de ajuda que a gente tem, mesmo que seja invisível, que mesmo que você não creia abertamente no poder da oração, você visualizando aquilo, você fala, eu vou fazer porque eu sei que eu vou ter algum benefício, qualquer que seja ele, né? Então, eu acho que para mim a visualização a visualização das lições que o Alexandre compartilhou com o André nesse capítulo foi extremamente forte e vai ficar marcado, né, pro resto da vida, e como que
daqui para frente eu vou aplicar muito mais a oração no meu dia. Então isso é importante também, porque, como você disse, a gente está aqui para aprender, e se a gente está para aprender é porque a gente ainda não chegou lá. Então, isso foi bastante importante para mim. Eu acho que é continuar visualizando tudo que a gente está aprendendo aqui para incluir no escopo do nosso projeto. Todos nós somos nossos próprios projetos, né? Mas é verdade, isso que você falou, a descrição que ele faz no momento da prece, a prece que ele faz e as bênçãos que são derramadas naquele quarto, apesar do marido não ser merecedor, simplesmente por causa da esposa, né? Então, o poder que a gente tem de ser essa antena positiva, não só para nos ajudar, mas também para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas lembrar, como o Alexandre falou, nós somos os nossos próprios médicos, né? Enquanto a gente não buscar, enquanto a gente não aprender a se amar, e a gente se ama se reeducando o pensamento, reeducando o sentimento, reeducando o comportamento, reeducando a alimentação, hábitos, né? Enquanto a gente não aprender a se amar, a gente ainda vai sofrer. Então, nós vamos agradecendo mais uma vez, encerrando o estudo dessa noite, pedindo ao Mestre Jesus que esteja junto de nós. Mais uma vez, para essa prece final, acompanhando a nossa querida amiga Cláudia, nos próximos minutos do encerramento. Assim, querido Jesus, queremos te agradecer por tantas oportunidades de aprendizado. Abençoa-nos, Senhor, protege-nos, guarda-nos e permita que possamos visitar as escolas e oficinas da espiritualidade durante o sono, para que possamos, Senhor, adquirir possibilidades de ações amorosas, criativas e saudáveis, enquanto no corpo de carne. Obrigada, Senhor Jesus, pela equipe de espíritos interessados no nosso progresso, pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos guias espirituais. Que eles sejam abençoados, protegidos e guardados pelo seu amor também, para que eles tenham força de nos guiar, proteger e iluminar a todo momento. E em seu nome, Senhor, nós estamos encerrando os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Que Jesus fique com a gente durante essa semana, que todo mundo tenha uma semana aí de muita paz.